Senhor presidente da Câmara Municipal de Pacatuba, em nome de quem eu saúdo todos os que compõem o legislativo da nossa cidade, nessa tarde que é uma tarde que é memorável para a minha trajetória política de tantos anos. Quem chega a cumprir o 11º mandato, senhor presidente, e demais vereadores que aprovaram essa homenagem e me propiciaram o recebimento desse troféu, e enobrece, sem dúvida, a minha vida pública de tantos anos, com outras condecorações, até, quem sabe, a mais alta do país, que é a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, na condição que era de presidente do Congresso Nacional, mas essa tem sentimentalmente algo de mais significativo que fala ao meu coração e ao meu sentimento. Por isso que eu inicio esse pronunciamento de prestação de contas de 11 mandatos. Não será uma prestação de contas exageradamente detalhada, porque iria prender os nossos vereadores todos, os nossos convidados, prefeito Caio, que prepara uma festa no próximo sábado no município de Guaiúba, o meu amigo prefeito Silvio, que vem lá das demandas da Mombaça, de onde saiu o meu avô Arthur Feijó Benevides para Pacatuba, começando por Água Verde, e depois chegar realmente à sede municipal, o eleitor estadual que foi naquela época, hoje é o auditor fiscal, naquela época o prefeito Alexandre era coletor estadual, pessoal. Então, meu avô se deslocou de Mombaça, na casa da terra do prefeito Silvio, que ali empreende uma gestão profícua, e veio então para Pacatuba. E aqui se radicou, e nasceram o meu pai e os meus tios. E um deles, o Eduardo Benevides, foi por 3 vezes prefeito do município de Pacatuba. E quando eu me encaminhava com atraso para chegar a essa solenidade, eu me recordava, prefeito, me recordava de uma advertência que me fez Eduardo Benevides, que é o deputado estadual mais votado no Ceará. No primeiro mandato, a primeira eleição que disputei, foi o deputado estadual mais votado do Ceará. E Pacatuba, obviamente, colaborou de forma substancial para que eu ascendesse a essa posição, galardoado por sufrágios significativos que, a partir daquele instante, me permitiram dimensionar o que é a responsabilidade de um detentor de mandato. Quer o mandato de vereador, que é o mais difícil de ser cumprido e de ser desempenhado. Já o de deputado estadual também tem os seus encargos pesados e, a partir daí, as responsabilidades se redimensionam e se ampliam, obrigando do representante do povo o cumprimento cabal dos seus encargos, em respeito à instituição a que ele pertence e, sobretudo, em respeito ao voto popular. E aqui, então, em Pacatuba, quando iniciava a minha trajetória como deputado estadual, o prefeito de então, Eduardo Benevides, Joaquim Eduardo Benevides, foi 3 vezes prefeito de Pacatuba. Ele esperava, com as gerações daquela época, a chegada aqui a Pacatuba da energia do São Paulo Afonso. A energia de Paulo Afonso, que era a grande conquista, a grande aspiração de todas as cidades que desejavam se afastar daquelas usinas termoelétricas e, naturalmente, ter a energia que aqui se implantou no Caí de Tarde, no governo Plácido Castelo. Plácido Castelo, que é conterrâneo ali do prefeito Silvio Filho. Foi bem, e por razões da Assembleia Legislativa, demora de trabalho, eu cheguei atrasado, antes de o vice-governador, que era o general Heller, que representava o Plácido Castelo. Saúdo a presença aí do representante de Morada Nova, Isaías Castro, que representa aqui o seu irmão Glauber Castro. Foi bem, então, eu cheguei ligeiramente atrasado aqui, o meu time me advertiu. Atentem bem para o que ele me disse.
fizeram citando aqui aquela prerrogativa de que era tio, não era simplesmente o chefe político aqui que tinha contribuído significativamente para a minha eleição, mas sobretudo o tio que me chamava e dizia: olha, você traz essa história de deputado mais votado no Ceará, pare com isso, porque você está chegando aqui atrasado, então não é possível. Fique sabendo o seguinte, que político que não cumpre horário avalia as promessas que faz. Então eu aprendi essa lição sapientíssima de um homem 3 vezes guindado. Esse cargo está sendo exercido no momento tão proficientemente pelo prefeito Alexandre, e tomei como exemplo essa lição para que nos meus compromissos eu mantivesse dentro de uma linha de pontualidade, e até por respeito àqueles que vieram até aqui hoje, a Câmara toda reunida na composição íntegra dos seus integrantes, essa mesma Câmara Municipal por onde, lá em Fortaleza, aquela Fortaleza que é, como diz o Inário, aquela cidade que é irmã do sol e do mar. Então foi ali que eu iniciei o desempenho da minha vida pública como vereador de Fortaleza. Evidentemente, tantas amigas aqui presentes, meu amigo Aguiar está ali, com a senhora dele, outras pessoas que estão aqui, vereadores, a vereadora de Maracanaú, ali no hospital, a quase prefeita de Redenção, Ana Paula, ali presente, enfim, os amigos que estão aqui. Eu posso dizer o seguinte, que o exercício do cargo de vereador é o mais alto e mais difícil. E quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, no meu primeiro mandato, como deputado mais votado no Ceará, meu Deus do céu, eu saio da Câmara Municipal, que é o cargo mais árduo e mais difícil que se impõe a qualquer homem público, e ascendo à condição de deputado estadual mais votado no Ceará. Evidentemente, Paratuba contribuiu significativamente para que isso ocorresse, mas foi em Fortaleza que eu tive um contingente maior, naquela época, atingindo 10.858 votos para me eleger pela primeira vez à Assembleia Legislativa. E cheguei à Assembleia Legislativa dessa condição de deputado mais votado. Logo depois, o governador de então, que era Parsifal Barroso, me convidou para ser líder da maioria, e logo depois para exercer a Secretaria do Interior e Justiça, que hoje é só Secretaria de Justiça. E eu então, escalonando por esses 2 cargos importantes, o de líder da maioria da Assembleia e logo depois Secretário do Interior e Justiça. Era uma ascensão assim, com uma celeridade impressionante para alguém que iniciava a sua trajetória, imprimiu em mim próprio e na minha consciência as responsabilidades do que seja o desempenho no mundo público, qualquer que seja a hierarquia, do vereador ao senador. E, senhor presidente Adriano, eu tive o privilégio de escalonar por todos os graus da hierarquia legislativa. Talvez, ao ter hoje 11 mandatos, apenas um outro companheiro tem esse mesmo número de mandatos, que é o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, a quem substituo nas solenidades que ali são realizadas. Porque no rito ordinário da Casa, quem substitui o presidente é o vice-presidente, o secretário, o vice-secretário, o segundo secretário, enfim, é a hierarquização da mesa que garante. Pois bem, então chego a essas 2 posições. Vem a eleição seguinte, novamente, o deputado mais votado do Ceará. E aí, meus caros amigos, aí começa a odisseia de compromissos que exigiram de mim uma lucidez e, sobretudo, uma preocupação de garantir aquele vínculo de identificação entre o presidente da Assembleia Legislativa e o povo que elegera, naquela época, os 65 deputados que compunham a Assembleia Legislativa do Ceará. Cheguei, portanto, como mais votado novamente na Assembleia em 63. E aí, em 1964, na mais tormentosa das fases já enfrentadas pela política brasileira, com o golpe de 31 de março de 1964,
estava eu à frente da Assembleia Legislativa, enfrentando todas as modalidades de pressão naquele instante e ainda falando prosaicamente, meu caro prefeito Alexandre, prosaicamente falando do Instituto da Imunidade Parlamentar. E à noite, na Voz do Brasil, anunciavam-se as cassações aqui e ali e atingindo também o Poder Legislativo do Estado, o que trazia para mim próprio um constrangimento ver aqueles companheiros destituídos do cargo que ocupavam a nossa Assembleia, consequentemente desfalcada de um representante que tinha procurado cumprir com dignidade o mandato de representante do povo cearense. Então vai toda essa trajetória. Se eu for delongar tudo o que significou a minha luta na Assembleia naquela época, passando para outros instantes até chegar em 1974 ao mais arrojado dos desafios que eu recebi na minha vida pública. Eu estou fazendo hoje aqui uma catarse do que foi a minha vida pública, para que Cipacatuba, que me ajudou a chegar à Assembleia Legislativa, iniciar por ali uma ascensão na vida pública brasileira. Cipacatuba não conhecer em suas minúcias aquilo que significou uma luta para que eu mantivesse esse vínculo de respeitabilidade no seio do povo cearense e já aí também, logo em seguida, projetado no plano nacional. Em 1974, quando disputei o mandato de senador da República, depois de consultar a todos os deputados federais do meu partido, numa luta que era realmente árdua, difícil e praticamente inviável, disputar uma poderosa Aliança Renovadora Nacional, aquilo era um desafio que transpunha todos os limites de qualquer possibilidade mais otimista. E ali aceitei o desafio, mais para um sacrifício em nome da democracia que eu representava no Ceará, e que mesmo de ter a certeza de que alcançaria um mandato que era praticamente indicado para que fosse o candidato da Arena, cujo nome pronuncio neste instante com profundo respeito, como saudoso deputado federal Edilson Távora. Enquanto ele tinha uma maioria expressiva no interior do Estado, Fortaleza me garantiu, numa maioria expressiva de naquela época 115 mil votos, que se contrapondo com o interior, me permitiu chegar ao Senado Federal com uma maioria de 76 mil votos. E como se pretendeu naquele momento inibir o eleitor de Fortaleza de comparecer às urnas e manifestar soberanamente a sua vontade de escolher o candidato, eu posso dizer aos presentes, ao prefeito Alexandre, que conheceu a saudosa desembargadora Aurim Moura Costa, eu devo realmente ao povo do Ceará a minha vitória, sim, mas foi porque aquela mulher extraordinária que presidia o Tribunal Regional Eleitoral, diante de um lockout dos empresários de ônibus de Fortaleza, impedindo, portanto, que aquele eleitorado que era declaradamente favorável ao Mauro Benevides, ela determinou às 8h30 da manhã, quando soube desse complô que, naturalmente, obstaculizaria a minha ascensão àquele cargo de senador, ela determinou que a Polícia Militar ocupasse todas as empresas de ônibus e os seus oficiais, sargentos, etc., que tivessem graduação, carteira de motorista, podiam assumir com a responsabilidade da Justiça Eleitoral. E aí os ônibus começaram normalmente, pela manifestação dos próprios motoristas, a transitar pelas ruas de Fortaleza, garantindo a presença nas cabines eleitorais, nas sessões eleitorais, daquelas pessoas que iam diretamente sufragar o meu nome para chegar, naquele momento, como cheguei, ao Senado Federal. E ainda agora, na sessão de ontem, relembrando as conquistas da democracia, da eleição direta, estava presente a viúva daquele homem que em 74 foi o mais votado no país, com 6 milhões de votos, depois de vice-governador de São Paulo, Orestes Quercia. Eu lembrava
para a senhora Alaide que eu havia subido a rampa do Congresso Nacional na companhia de Orestes Quercia e de tantos outros. Éramos 16 senadores. E aí chegamos com um compromisso maior e inarredável mesmo, que hoje não era assim não, o de buscar a normalidade política e institucional brasileira. Foi uma luta que exigiu de todos nós um sacrifício inaudito. Era uma presença constante na tribuna para verberar tudo aquilo que pudesse significar o descumprimento de direitos fundamentais da pessoa humana. Não teria sentido que nós permanecêssemos sob o guante do autoritarismo sem resguardar aquilo que a partir de um instante inesquecível significou uma postura correta do Parlamento brasileiro. O Senado se transformou num cenáculo de grandes discussões e de grandes debates. E tanto isso é verdade que os deputados deixavam o plenário da Câmara dos Deputados meio maior do que o do Senado, tomavam conta de todas as dependências do Senado Federal, para ouvir aqueles grandes tribunos. Não, os tribunos também da arena, porque naqueles instantes nós convivemos. Vocês já pensaram, o Mauro Benevides, mandado do Ceará, olhava assim e via: quem é aquele? É o ex-ministro Gustavo Capanema. Quem é aquele? É o Afonso Arino de Melo Franco. Meu Deus do céu, esse homem aqui é originário, com a família originária aqui de Mombasa e de Pacatuba, chegar a conviver com esses luminares do pensamento jurídico, do pensamento político, as grandes figuras. Então, no meu primeiro mandato, eu convivi com um mineiro, um sábio mineiro, que chamava Magalhães Pinto, com quem eu me afeiçoei. Éramos praticamente vizinhos de apartamentos oficiais do lateral, e admirava o aconselhamento que ele nos fazia para que nós buscássemos a conquista dos objetivos institucionais, mas soubéssemos fazê-lo sem exageros, porque isso poderia originar um novo momento de instabilidade política institucional. Isso foi uma fase. Depois convivemos com o Petrônio Cordero, e aí me elege secretário do Senado Federal, porque o presidente era um grande piauiense. Petrônio Cordero, um dos homens mais lúcidos que tive a felicidade de conhecer e de conviver de perto, e de quem fui secretário, os senhores vereadores na mesa, ele presidente e eu secretário do Senado Federal, porque a presidência cabiu para o partido, que era a Arena, e nós do MDB passávamos a integrar a mesa em outros cargos, segundo vice-presidente e de secretário da Casa. E por momentos, então, que me permitiu uma ascensão natural para que o nosso embalo na chamada abertura política fosse direcionado para que nós conseguíssemos abrir os espaços indispensáveis para que nós, em breve espaço de tempo, alcançássemos o Estado Democrático de Direito, que era a diretriz, que era o rumo, que era a destinação que nós buscávamos com o apoio da opinião pública brasileira. Tivemos dificuldade, sim. Uma delas, quando o partido do MDB apresentava um programa de televisão, isso eu já relatei uma vez aqui em Pacatuba, ao Alexandre, que teve o seu tio primo, Alencar Furtado, tio primo, né? Caçado no programa de televisão. Eram quatro intérpretes do pensamento MDBista na televisão. Num programa que teve assim, foi uma autêntica bomba atômica no questionamento político institucional brasileiro. Falaram naquele momento o Franco Montoro, grande líder naquele momento, depois o governador de São Paulo, falou Ulisses Guimarães, falou Alencar Furtado e falou Alceu Colares. Depois passou para o PDT, agora o Alceu Colares falando sobre política salarial. Mas dos quatro, incidiu sobre um deles, a grande figura, tio primo aí
no nosso prefeito, Alencar Furtado, e fez, talvez, no entendimento dos governistas de então, a mais contundente das acusações, quando ele fez a célebre expressão que ficou cunhada no sentimento e na consciência política dos brasileiros, quando ele fez aquela indagação, os trucidamentos que agora essa Comissão da Verdade está apresentando. Ele fez a patética indagação diante dos canais de televisão. Quero aqui homenagear as viúvas do talvez e do porquê. Significando o quê? Que os esposos daquelas viúvas tinham sido trucidados, tinham desaparecido, enfim, tinham sido obrigados, quem sabe, a migrar para outros países em busca daquilo que aqui não existia, que era a liberdade de pensamento no exercício supremo de democracia. Se eu continuar a contar essa história a partir de agora, vocês não vão sair daqui tão cedo. Eu quero dizer apenas o seguinte para abreviar esse relato, e poderei voltar aqui no outro momento, para dizer aos presentes o seguinte: saio dessa posição, depois volto ao Senado Federal, e aí a grande surpresa. Os meus companheiros entendem os 80, e prestem atenção os amigos, o presidente da Câmara, os vereadores, os prefeitos que aqui estão, os demais convidados, prestem atenção o que significa. Nunca mais, vocês ouviram falar, os presentes ouviram falar, numa eleição para presidente do Senado Federal, o candidato obter a totalidade dos votos para se eleger presidente. Agora mesmo, o presidente Renan Calheiro, que foi eleito esse mandato que ele cumpre aí agora, teve 56 votos. O presidente Sarney, que era um grande nome, o presidente da República, que foi, na última eleição, na penúltima, ele teve 49 votos. Na última, ainda teve 8 votos contrários. O que significa dizer que aquela unanimidade me revestia de uma autoridade ímpar no contexto da vida política institucional brasileira. Isso me dava uma responsabilidade imensa para aquele pacatubano aqui que pretendia subir a Serra da Latanha, ia dar há uns anos atrás lá a fábrica do Doce do Coelho, tinha aqui que os atuais não conheceram, mas eu que já tenho mais de 60 anos conheci, eu já tenho mais de 60 anos, eu conheci e subi a Serra da Latanha para buscar os doces do coelho e levar para os meus amigos e tal, com a gentileza da família Guimarães aqui. Então levamos aquilo generosamente e eles não se acanhavam de cobrar o preço do doce de coelho que significava naquele momento, e eu saía para depois presentear alguns amigos, um gesto para dizer que Pacatuba também contribui já naquele tempo no processo de industrialização ainda precário, mas era uma forma de afirmação da criatividade e do espírito de luta do povo de Pacatuba. Portanto, esses fatos todos agora que vêm à minha mente, nessa rememoração contínua, Mauro chega à presidência do Congresso, e aí que eu estava, aí enfrento, meus caros amigos, aquele problema dramático, inusitado até hoje. Não há na tradição constitucional brasileira nenhum outro fato que se compare ao que foi o impeachment do presidente Collor. Pensem bem, os amigos e as amigas que aqui estão nesse momento, começar pelos vereadores, as lideranças municipais que aqui estão. Pensem o que é destituir o presidente da República do seu cargo de primeiro magistrado do país. E eu vou ficar nesse episódio apenas na rememoração do seguinte. No dia 24 de maio, a revista Veja publicava uma entrevista do senhor Pedro Collor, irmão do presidente Fernando Afonso Collor de Mello. E aí então, essa revista teve uma repercussão, essa reportagem na revista Veja teve uma repercussão que praticamente balançou os alicerces do Palácio do Planalto. Eu estava em Fortaleza, senhores vereadores. Eu devo explicar aos senhores vereadores que estava em Fortaleza na época, porque no dia seguinte eu ia receber da Federação das Indústrias do Ceará a mais alto galardão, que é a Medalha do Mérito Industrial.
E aí ficou um impasse. O ministro da Justiça, que era Célio Borja, vejam os presentes, eu fui compelido naquele momento a conviver com a estrutura maior do meu Deus do céu, será algum milagre aqui de Nossa Senhora do Carmo, ou de Nossa Senhora da Conceição, as duas padroeiras daquele Pacatu que fizeram isso comigo. Também convivendo com essa. A ministra da Justiça ligava, que estava chegando um avião da FAB para me levar. Era o Célio Borja, meu companheiro, meu amigo. Eu dizia, Célio, eu não posso deixar, não posso desconsiderar uma entidade que vai, como a Câmara faz hoje comigo, me entregar esse troféu, eu não posso deixar de estar presente a esse acontecimento marcante. Eu estarei aí, isso era um dia de domingo, não tinha ainda a forma de fazer utilizar a reprodução imediatamente por e-mail, com força da reportagem. Então, o chefe da divulgação do Senado leu para mim 10 páginas da revista, durante os 35 minutos de leitura, e aí então eu me inteirava daqueles fatos que eram realmente graves, contundentes e que evidentemente exigiriam de mim, chefe do Poder Legislativo, uma ação pronta e imediata, já que estava em curso, naqueles primeiros instantes já, um pedido de constituição de comissão parlamentar de inquérito. E aí o que fiz? Adiei um pouco mais, cheguei no dia seguinte, recebi a homenagem da Federação das Indústrias, em que estavam os capitães de indústria, de empresa no Ceará, reunidos lá na FIEC, e aí eu compartilhei com os industriais do Ceará, com os empresários do Ceará, aquilo que significava, sem dúvida, uma angústia para mim próprio, que eu tinha que dividir com eles essa responsabilidade de uma grande decisão, que era exatamente, como presidente do Congresso, admitir o encaminhamento daquilo que se fazia de uma comissão de inquérito e que terminaria no impeachment do presidente da República. Um fato inusitado, e vou dizer a vocês agora, nesses instantes finais do meu pronunciamento, não sei se o presidente Edilene ainda me dá 5 minutos ainda. O prefeito Alexandre disse, fala, Mauro. Bom, é muito bom, hein? Bom, então é uma retrospectiva histórica com autenticidade de quem viveu os episódios. Então ficou aquele impasse. Nós recepcionávamos, nós constituintes, na Casa de 88, uma norma retrógrada de 1950, transformando o Senado em tribunal sob a presidência do chefe do Poder Judiciário, o grande ministro Sidney Sanches, com quem eu me identifiquei muito bem ao longo da minha existência. Era um jurista brilhante que mereceu da minha parte a maior consideração e também retribuiu com gestos sucessivos de respeito mútuo na convivência dos dois poderes da República, o Judiciário e o Legislativo. E a ele cabia, por força dessa preceituação, que eu disse já aos presentes, retrógrada, ele passou a ser o presidente do Senado Federal na sessão de julgamento. E aí então, senhoras e senhores, aconteceu o inesperado. O advogado do senhor Fernando Collor de Mello, chamava-se Moura Rocha, falecido há 1 ano e meio atrás, eu estava sentado na cadeira do secretário, ministro Sidney Sanches, na cadeira que seria minha, que era minha de presidência. Aí o advogado disse, senhor ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência vai me permitir. Ele teatralizou a expressão e até confundiu o auditório no momento. Vossa Excelência vai me permitir que eu não me dirija a Vossa Excelência, me dirija sim ao senador Mauro Benevides, na condição de presidente do Congresso Nacional. Porque a matéria de que eu vou tratar é da competência do Congresso e não é da competência do Senado. Isso é uma nuance que é o nosso prefeito, que é jurista consagrado, e às vezes ele agora se insere também no campo político com o mesmo brilho, mas ele então, da dualidade aí, quer dizer, presidente do Senado é uma coisa, mas nós constitucionalistas, mas quando se introduziu na Carta o mesmo teor de 1950,
nós não tivemos a sensibilidade naquele momento de descaracterizar aquela história de presidência do Senado e do Congresso, em que a competência não era do Senado, a competência era do Congresso, porque ali estava a renúncia do presidente Collor, uma renúncia que foi uma imposição da realidade brasileira. O povo não queria mais o presidente Collor. E aí então eu convoquei o Congresso Nacional para o meio-dia daquela manhã, 10 horas da manhã, e então convoquei o Congresso para que naquele momento nós decidíssemos sobre a renúncia. Decidíssemos não, nós tomássemos conhecimento da renúncia do presidente Collor e naturalmente adotássemos as providências consequentes, que seria a convocação do presidente Itamar Franco. Então, a meio-dia, já tinha determinado a publicação na edição extra do Diário do Congresso, e aí então proclamada a vacância do cargo, como um episódio que eu vou homenagear a memória do grande Itamar Franco. Eu, concluída a tarefa, proclamada a vacância do cargo, eu liguei da própria mesa do telefone que tem atrás da mesa da Câmara, liguei para Itamar Franco e, presidente, proclamei a vacância, presidente, não chamei de presidente, Itamar, proclamei a vacância do cargo e marquei a sua posse para as 15 horas e 30 minutos. E o Itamar, que era um homem arrebatado, Mauro Benevides, você ficou louco? Que tempo eu tenho que fazer um discurso? Eu disse, doutor Itamar, quem está falando no momento é o presidente do Congresso Nacional. Eu espero que Vossa Excelência compareça para que às 15 horas e 30 minutos eu lhe possa impostar, eu tenha condições de lhe impostar como chefe da nação brasileira. E explica aos presentes por que essa celeridade. Porque quem dirige tem que ter a perceptibilidade daquilo que pode acontecer ou não. Eu não sei se o Collor, que era caçador de marajás, se ele teria uma força de mobilização para iniciar uma reação àquela decisão suprema que o Congresso Nacional não assumiu naquele instante. E aí, eu fiz um breve pronunciamento, não tão longo como esse histórico de hoje, que já vai para bem 15 minutos, um pouco mais, cara. 15 minutos ou um pouco mais. Não, 17 minutos, tá certo, 2 minutos a mais não vamos ligar. E aí então, cumpri essa missão, impulsei o presidente Itamar Franco e dele sempre recebi as demonstrações mais inequívocas de companheirismo, porque havíamos chegado na mesma data no Senado Federal, aqueles 16 brasileiros que mudaram o facies político institucional brasileiro, nós subimos juntos, o Quercia, que eu falei há pouco distante, Itamar Franco, e o grande Paulo Brossard de Souza Pinto. Figura extraordinária, o grande jurista, ministro da Justiça e, sobretudo, ministro do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, um homem que me dedicou a maior estima e a maior amizade. Há pouco, presidente Adriano, no programa que há 6 meses atrás o Senado divulgou, de 1 hora, uma trajetória da minha vida pública, mais ou menos essas coisas que eu estou falando hoje, sobre outras concepções. Então, Paulo Brossard, depois de ouvir o meu programa, que terminou por volta de 10h30 da noite, toca o telefone. Você liga algum telefonema do Ceará, alguém que ouviu lá. É o Paulo Filho, não sei quem, pode ser quem. E telefonema é o Paulo Brossard. E vou reproduzir, seu prefeito, ela estava até conversando com a pedagoga, a professora Dilma, há poucos instantes, lembrando alguma coisa ali nos minutos, 2 ou 3 minutos que eu estive ao lado dela. Diga o Brossard generosamente, magnanimamente. Eu que fora liderado dele do Senado, ele disse, naquele timbre vocabulário do gaúcho, ele chega e disse, doutor Mauro, eu e Lúcia estamos aqui, a senhora dele, Lúcia, estamos aqui em Bagé, assistimos ao teu programa. Eles tratam, os gaúchos tratam a gente sempre na segunda pessoa.
assistimos ao teu programa e podemos dizer que tu estavas impecável. Nossa, não exagera. Como é que eu posso ser impecável no relato dessa natureza que principiava ainda nos meus primeiros momentos de Assembleia Legislativa, aquele Mauro com 27 ou 25, 28 anos, não com esses 60 e tantos anos que eu tenho agora. Já. Vocês acham que eu mais? Se eu tenho mais do que isso, por amor de Deus, para vocês mantenham consigo próprio essa informação, porque uma divulgação não é, mas sobretudo é o ânimo que vocês me dão que vitalizam as minhas energias para que eu possa permanecer na vida pública com a mesma dignidade, com a mesma coragem, com a mesma autonomia, vinculada àqueles princípios que ao longo do tempo se identificaram para mim. Um ideário de luta que me fez exatamente, preservou cronologicamente a minha existência, para que hoje eu estivesse aqui em Pacatuba, recebendo essa efusão de todos esses sentimentos e desses aplausos, aquele estímulo, quem sabe, para que eu prossiga ainda na vida pública, dentro desse mesmo padrão de dignidade, de correção, com as outras atividades correlatas, atividades intelectuais. Trouxe até uns livros para deixar aqui na biblioteca da Câmara, alguns exemplares. Doutor Nilton, que é nosso secretário, entregar ao presidente, por gentileza, aí, ele me deu um troféu tão bonito aí. Então, são livros, esse livro, presidente, esse primeiro, é o discurso que fiz nos 25 anos da Carta. Tinha 25 anos da Carta, em 9 de outubro do ano passado, fiz esse discurso aí. Esse discurso em nome de quem? Dos constituintes. Quem é que deveria estar? Prefeito Alexandre, você que está compulsando esse opúsculo. Quem deveria estar no meu lugar na mesa? A mesa estava Renan, presidente do Congresso, presidente Dilma Rousseff, presidente da República, Henrique Eduardo Alves, que presidia a sessão, ministro Joaquim Barbosa e o vice-presidente da Constituinte, o pacatubano Mauro Benevides, que estava ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, quando a mim foi conferida a honra de falar sobre os 25 anos da Constituição. Talvez, me permitam aí a imodéstia, talvez tenha sido o instante mais expressivo historicamente da minha vida. Falar aos três poderes da República e fazê-lo relembrando um acontecimento memorável, que hoje continua a ser o breviário das minhas pregações. Na tribuna, como fiz ontem, relembrando as diretas já, diante de representantes de Montoro, e, enfim, de todas aquelas forças de Cuesta que já falei, enfim, aqueles que compuseram o grande comício das diretas. Vocês se lembram do comício das diretas? Sabem onde foi o comício das diretas? Foi no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E me permite a revelação, o pacatubano Mauro Benevides estava lá. E o Osmar Santos, aquele homem da televisão, sofreu um acidente, ficou perturbado, estava organizando, disciplinando o número de oradores. Então o Osmar Santos chega para mim, senador Benevides, o senhor é o autor da emenda das capitais, foi aprovada do senhor, do meu lado, da Dante de Oliveira. Pois é isso, Osmar, pois é. E o Dante de Oliveira, não foi aprovada a sua emenda, então você... disciplinando os horários, ele disse, então, vocês dois vão falar, logo abrir o comício, e aquela multidão compacta no Vale do Anhangabaú. Agora, é preciso que nós tivermos a sensibilidade de entender que é aquela confluência toda, porque muita gente ia pegar o transporte naquelas imediações, mas, sobretudo, vivenciando o sentimento de adesão e de solidariedade. Aquelas pessoas que o falaram ao final, talvez não dispusessem daquela mesma mobilização gigantesca que eu nunca vi ao longo da minha vida. Olha que nesse tempo de vida que eu tenho aí, já passei por muitos episódios, mas eu nunca vi aquela massa, 1 milhão de pessoas, meu Deus. E aí então o discurso se processando, cada um fazendo o seu discurso, e aí o Dante de Oliveira, de saudosa memória, se revelou. Não, 3 minutos eu não aceito. Eu não aceito, deputado, o senador já aceitou e tal. Não, aí eu cheguei, Dante, vem cá, lá em Mato Grosso, não consegue reunir 10 mil pessoas? Eu no Ceará, eu acho que eu não consigo não. Vamos aproveitar esses 3 minutos e aproveitar, e as nossas vozes se ergueram naquele momento.
Aquele pacatuano, Mauro Benevides, falava num instante de profunda emoção e de convergência das atenções do povo brasileiro. Todo mundo concentrado naquele grande instante, quando falariam Tancredo, que falou, Ulisses, Montoro, Quercia, Fernando Henrique, Lula, enfim, todos falaram naquela ocasião. E houve um instante comovente, que eu transmito para vocês agora essa impressão, ainda relembrando o momento de um homem que, acometido de câncer, fez questão a duras penas. Eu já disse isso até à professora Ana Paula, numa das últimas audiências que ela teve comigo. A professora Ana Paula de Redenção que está aí presente. Então, eu vi aquele homem, que era o grande Teotônio Vilela, figura notável, um talento prodigioso, uma coragem cívica inquebrantável. Ele então fazia sair das suas mãos um pombo da paz, para simbolizar sobretudo o desejo que nós tínhamos de trazer os brasileiros que estavam no exterior, e realizamos as eleições diretas que permitiu a presença de Tancredo Neves à testa do Justino. Não essa presença efetiva, mas a presença por inspiração de Tancredo, que realmente não se concretizou pelos desígnios de Deus, conferindo a dessa lei a incumbência de dirigir o Instituto Nacional, de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. E vou terminar nesses 3 minutos. A Assembleia Nacional Constituinte, quando eu me vejo senador novamente, eleito por 1.390.000 votos na segunda eleição para o Senado, eu me vejo ao chegar em Brasília, o presidente Ulisses Guimarães, com aquela voz bem impostada que ele tinha, mas um homem de convicções arraigadas, mas de sentimentos nobres. Ele chega e diz: "Não, senador", aquela voz carregada, "Não, senador, é o cara que você seja o meu primeiro vice-presidente." Mas, presidente Ulisses, mas o seu primeiro vice-presidente é constituinte? Sim. Eu acho que talvez vamos pensar no outro nome. Ele diz: "Então vamos fazer o seguinte, você cuida da minha eleição, que eu cuido da sua." Por isso era uma unanimidade, era a expressão de sentimento que brotava de todos os corações brasileiros. E o Mauro Benevides se tornou, então, primeiro vice-presidente da Constituinte, e talvez, numa interpretação histórica mais aprofundada, talvez seja o cargo mais elevado que eu ocupei até hoje. Nem aquela interinidade de presidente da República, que eu ia trazer um helicóptero para cá, eu ia trazer um avião lá para casa, para do Exército, aquela Mombasa, como pretendeu o grande Paz de Andrade, grande figura que honrou a vida pública brasileira, presidindo a Câmara dos Deputados. Nós tivemos alguns cearenses no Império, o Flávio Marcílio, que nós assimilamos como cearense, e o Pai de Andrade. Agora, senhores vereadores, me presta essa homenagem tão significativa. Então, o pacatuano Mauro Benevides, até hoje, foi o primeiro cearense a ocupar, presta atenção, a chefia do poder legislativo brasileiro. E se ocupei interinamente a presidência da República, durante 4 dias, isso tem apenas uma significação de registro histórico. Mas importante é ter chegado à chefia do poder legislativo brasileiro. Presidir na Câmara nós tínhamos anterioridade histórica, como já mencionei. Mas para chegar a essa posição, realmente até hoje, por graça de Deus e a força do povo que me concedeu o nosso mandato, eu cheguei a essa posição. Mas tudo isso é importante, sim, mas muito mais importante é a convivência dessa tarde, quase noite de hoje, quando eu revejo aqui os meus conterrâneos, na representatividade dessa Câmara, esses vereadores que ocupam o cargo mais difícil da carreira política, que é o de vereador. Não pense que o senador lá em Brasília, ou o deputado federal lá em Brasília, tem o mesmo trabalho profícuo, higiênico, fecundo, como tem os vereadores que estão em contato direto com o povo, para levar ao prefeito de Pacatuba, Alexandre, das portas do seu gabinete, para recolher os pleitos dos vereadores, naturalmente direcionados para o cumprimento do interesse público.
Evidentemente assim passam-se os anos. O Mauro Benevides vem hoje aqui, nesse momento, sair daqui consagrado pelo troféu, é verdade, pela homenagem da Câmara, pela presença de tantos amigos, mas consagrado sobretudo por essa audiência, que nesses 20 minutos que parece, você não sabe que foi um pouco mais de 20 minutos, o presidente Adriano disse que eu podia falar até 25 minutos. Então estou terminando dentro dessa complacência que ele teve de me permitir e, sobretudo, dessa audiência que me estimulou muito e me encorajou para que, ao longo da minha trajetória política, eu não sei de quanto ainda, Deus é quem sabe que dirige os nossos passos. Eu quero sempre guardar presente em mim próprio esse acontecimento inapagável na minha vida pública. Sou muito grato à Câmara Municipal, aos nossos vereadores que aqui estão, ao Chicão e ao Enio que me telefonaram para Brasília, são autores do requerimento que os colegas aprovaram, me prestando essa homenagem, tiveram essa iniciativa. E é uma iniciativa que me permitiu esse diálogo, visualizando na fisionomia dos que aqui se encontram, do de Pacatuba e dos outros que nas adjacências aqui estiveram presentes, para dizer: Mauro Benevides, se você tiver coragem, prossiga na sua luta. Você tem exemplo que deu. Agora, se mantenha sempre desses propósitos inarredáveis que devem direcionar a atuação de qualquer homem público, quer municipal, quer estadual, quer federal. Cumpra o seu dever, Mauro Benevides, cumpra sim. Eu tenho procurado fazê-lo com extremo devotamento e, sobretudo, com as vistas voltadas para aqueles que, ao longo da minha trajetória, me conferiram essa prerrogativa de ser representante do povo. Muito obrigado.